A história do maná no deserto. À primeira vista parece bem simples, né? Um milagre para alimentar um povo faminto. Mas e se essa história for muito, mas muito mais do que isso? E se for uma lição profunda sobre desespero, sobre fé e sobre a própria natureza da lei divina? Hoje, a gente vai mergulhar nos comentários antigos para desvendar os segredos por trás desse pão que caiu do céu. Para a gente entender essa história de verdade, vamos seguir um roteiro. Primeiro, a gente vai olhar para a queixa desesperada do povo. Depois, vamos ver o teste celestial que essa queixa provocou. Aí, a gente entende as regras que vieram junto com o milagre, compara o pão com a carne e, para fechar, vamos analisar os sinais que estavam escondidos ali, no meio do deserto. Vamos nessa? Então vamos lá. Nossa história começa no deserto de Sim. Aquela euforia toda da liberdade já passou e o que ficou foi a realidade dura, crua. O povo de Israel se vê numa situação que é literalmente de vida ou morte. E olha, o timing aqui é tudo. Essa queixa não foi um chilique qualquer. Imagina a cena. Foi no dia exato, depois de 61 refeições, que a última migalha do pão que eles trouxeram do Egito acabou. A fome não era uma ameaça no futuro, não. Ela era real, imediata, desesperadora. E é nesse desespero que surge esse lamento, que é super dramático. É uma expressão de angústia tão profunda que eles começam a idealizar a própria escravidão. Chega a ser irônico, né? Eles lembram das panelas de carne, mas parecem ter esquecido completamente das correntes. E aqui está o pulo do gato. Segundo os comentaristas, o erro do povo não foi sentir fome. Sentir fome é humano. A questão foi a forma como eles expressaram essa fome. Em vez de uma prece, de um pedido de ajuda, o que saiu foi uma reclamação cheia de acusação, um desafio direto a Moisés e, por consequência, a Deus. Então, a partir desse problemão, que era a fome, a resposta divina não é só comida, não é só um ato de providência. A resposta vem toda estruturada como um teste de caráter e, claro, de fé. O objetivo do maná, então, ia muito além de só matar a fome. Pensa nele como uma lição diária. Era um teste para ver se o povo conseguiria seguir uma lei divina mesmo quando o instinto mais básico de todos, a fome, estava gritando o contrário. E isso aqui é genial, porque revela duas camadas de sentido na promessa divina. A primeira é super prática. Siga as regras e você evita problemas. É como um médico falando, se cuida para não adoecer. Mas a segunda camada é muito mais profunda. É espiritual. Mesmo que os problemas apareçam, é a relação de confiança com o divino que traz a verdadeira cura. E essa ideia do teste do maná, na verdade, se encaixa numa coisa muito maior. Na Torá, existem muitas leis que não têm uma explicação lógica óbvia, os chamados estatutos. O propósito delas é exatamente esse: construir uma relação que é baseada em fé e confiança, e não só em lógica e razão. Beleza, mas como é que esse milagre funcionava na prática? A solução para a fome chega, mas não é um cheque em branco, não. Ela vem com um manual de instruções bem específico. As regras eram bem claras, né? Pegar só o suficiente para o dia, sem sobras. Na sexta, coletar uma porção em dobro para o Shabá. E no sétimo dia, descansar, não sair para coletar. Percebe o que está acontecendo aqui? Essas regras transformaram uma coisa tão básica como comer num exercício diário de confiança, de disciplina, de obediência. Cada refeição era uma aula. Agora, olha que interessante. O povo pediu duas coisas: pão e carne. Mas a resposta de Deus para cada um desses pedidos foi profundamente diferente. Isso revela muito sobre a intenção por trás de cada presente. O que os comentaristas dizem sobre isso é brilhante. Para eles, a resposta divina foi totalmente moldada pela motivação do pedido. O pão, que era uma necessidade genuína, foi dado com todo amor e cuidado. Já a carne, que foi vista mais como um desejo exagerado, uma gula, foi concedida com relutância, quase como uma lição sobre a diferença entre precisar e apenas querer. E, gente, esse detalhe é sensacional. O texto descreve o maná protegido por duas camadas de orvalho, como se fosse uma joia preciosa guardada num estojo. Isso reforça demais a ideia do carinho, do cuidado com que o pão foi dado, um contraste gritante com a forma como a carne simplesmente apareceu. Para a gente ter o quadro completo, a gente precisa dar um passinho para trás na história, para um lugar onde os israelitas acamparam um pouco antes dessa crise toda. Um oásis chamado Elim.
Para os comentaristas, o que eles acharam ali não foi por acaso, foi um sinal. Primeiro, o texto fala de 12 fontes de água. Coincidência? Que nada. Para os comentaristas, cada fonte representava uma das 12 tribos de Israel, um sinal de provisão, de identidade. E não para por aí. No mesmo lugar, 70 palmeiras. E o que isso simboliza? A liderança da nação, os 70 anciãos. Isso mostra como, na visão desses intérpretes antigos, nada na narrativa é por acaso. Cada detalhe tem um significado, uma mensagem escondida. No fim das contas, a história do maná nos deixa com essa reflexão muito poderosa. Não era só sobre comida, era um currículo para a alma. O que nos leva a uma pergunta final. Quando um presente que recebemos na vida vem com regras, será que ele está ali para testar a nossa obediência ou para nos ensinar um jeito melhor de viver? Fica aí para a gente pensar.